Fala turma, estamos ao vivo aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula, onde eu quero trazer para você aqui os conhecimentos que são exigidos no mercado para profissionais que vão trabalhar com Azure e que desejam ganhar um salário acima da média, um salário ali, na grande maioria das vezes, acima de R$ 10.000. Então eu quero mostrar para vocês o que é cobrado desses candidatos, o nível de conhecimento que eles precisam ter para que vocês comecem a entender esse cenário como um todo e vocês comecem a correr atrás desse conhecimento para conseguir aí essas oportunidades que pagam salários acima da média. Eu vou deixar aqui o chat desabilitado para a gente focar 100% aqui no conteúdo. Eu preciso que vocês entendam cada aspecto para que no final aqui da nossa aula você entenda o todo, entenda o que é necessário para você atingir essa meta de ganhar um salário acima da média. A gente vai passar por vários aspectos. E a primeira coisa que eu já quero falar para você que você precisa entender de uma vez por todas, isso acaba fazendo com que muitos profissionais acabem ali ficando tristes porque não conseguem oportunidades que pagam esses salários acima da média. Mas o que acontece? Uma empresa, para ela pagar um salário acima da média, ela também vai exigir que o profissional seja acima da média, tenha um conhecimento acima da média. Então não adianta você ter um conhecimento básico, um conhecimento só de administração ali de Azure, por exemplo, que a empresa ela não vai te pagar um salário acima da média por esse conhecimento. A empresa ela precisa de mais. Por isso que ela oferece um salário acima da média, porque ela precisa de um profissional acima da média também. E nessa aula eu quero explicar todos esses passos, o que você precisa de conhecimento, o que as empresas buscam para pagar esses salários aí acima de 10k, tá? Então a gente vai passar por cada aspecto para que você no final entenda um todo ali, a gente faz um resumo ali no final para que você comece a se preparar se a sua meta é ganhar aí salário acima da média. E aqui tem muita gente que, mas eu nunca vi esses salários, às vezes não aparece para você no seu perfil porque você ainda não tem as qualificações necessárias. E é isso que eu quero mostrar aqui para vocês nessa aula. O que vocês precisam? Eu faço muitas entrevistas técnicas. E ultimamente a gente está com uma demanda grande, só que a gente tem poucos profissionais que realmente atendem essas necessidades. Tem essas qualificações. E é exatamente isso que eu quero passar para vocês. Quais são essas qualificações? O que a gente espera desses candidatos? Porque a empresa, ela vai pagar um salário ali acima da média, só que o profissional precisa ter esse conhecimento. E a gente sai daquela parte de conhecimento mais básica, que é um conhecimento só voltado para administração. Então, o profissional que quer ganhar um salário acima da média, as empresas vão cobrar que esse profissional saiba desenhar ambiente, saiba desenhar uma arquitetura. Então, é tudo isso que eu quero bater esse papo com vocês aqui nessa aula. Eu tenho certeza que no final vocês vão ter uma visão grande do que é necessário para que vocês dê esses próximos passos. Vamos lá? Preparados? Então vamos lá. No final eu libero o chat aqui para a gente bater um papo para que a gente possa dar esses próximos passos. Primeira coisa, às vezes eu sei que mostrar esse slide aqui, muita gente pode falar, poxa, mas eu já vi esse slide, eu já conheço, eu já entendo. Pode pular essa parte, não precisa. Só que não é a realidade que a gente vê hoje. Quando eu faço uma entrevista técnica, por exemplo, principalmente para essas vagas, né, que exigem esses conhecimentos mais avançados, uma das coisas que eu pergunto, e está aqui nesse desenho, e 90% das pessoas não conseguem responder, por exemplo, é quando eu chego e faço a pergunta, me dá exemplos de alguns serviços PaaS, que é esse plataforma como serviço. 90% das pessoas gagueja, fala que não sabe, ou começa a chutar e começa a falar de serviços que não tem nada a ver. Então, esse desenho, pessoal, ele é extremamente importante. Aqui ele mostra pra gente uma divisão que a gente tem dentro da cloud, aqui não é só para o Azure, aqui é para qualquer provedor. Ele mostra uma divisão do que, dependendo do pilar que eu tô, o que é responsabilidade minha como cliente da nuvem e o que é responsabilidade do provedor de nuvem. Então isso aqui é importante para que a gente saiba propor a melhor solução, para que a gente entenda aquela solução que eu estou implementando, o que é minha responsabilidade, o que é responsabilidade do provedor. Apesar de ser algo que a gente mostra isso aqui para a grande maioria,
Ah, não, já sei o que é isso. Só que quando a gente entra no detalhe, beleza, você sabe o que é isso? Me dá o exemplo ali de 5 recursos que é paz. O pessoal começa a bater pino. O pessoal começa, eu não sei, então eu quero que vocês entendam aqui esse desenho. Isso aqui é extremamente importante, porque se cair numa entrevista e alguém perguntar isso aqui para você e não souber responder, você já está eliminado ali, porque isso aqui é o básico. Beleza? Vamos entender um pouco desse desenho. Primeiro, o que está em verde, ele fala que é nosso gerenciamento da minha empresa, eu sou responsável. E o que está em azul é responsabilidade do provedor de nuvem. Ok? Esse desenho, o nosso foco aqui é Azure, mas esse desenho é para qualquer provedor de nuvem pública. AWS, GCP, OCI e por aí vai. Tá bom? Então, aqui ele faz um paralelo no on-premises. Então, no on-premises é tudo verde. Porque no on-premises eu sou responsável por tudo. Então eu tenho lá o meu data center, tenho os meus racks dentro do data center, tenho os meus switches, os meus roteadores, os meus servidores, os meus storage. Então tudo aquilo é responsabilidade minha. Então eu tenho todo esse equipamento físico, aí tem o meu servidor, instalo o sistema operacional, eu sou responsável pelo sistema operacional, eu sou responsável por gerenciar o sistema operacional. Tudo que roda dentro do sistema operacional, eu sou responsável. Então, quando a gente fala do ambiente on-premise, 100% da responsabilidade de tudo aquilo é minha. Quando eu falo minha empresa, né? É claro que a empresa vai ter vários departamentos de TI, mas aqui é como empresa. Então, a responsabilidade é toda da empresa. Não existe ali um provedor que vai fazer essa gestão. Beleza? Quando a gente vai para o ambiente nuvem, aí as coisas começam a mudar um pouco. Quando a gente vai para o ambiente nuvem, geralmente a gente tem até outras siglas hoje, mas vamos focar nessas 3 que são as principais. A gente tem uma divisão em infraestrutura como serviço, esse primeiro pilar, que é o que a abreviação, né, o IaaS. Eu tenho a plataforma como serviço, que é o PaaS. E eu tenho o software como serviço, que é o SaaS. Então, esses 3 pilares, eles dividem ali o que vai ser responsabilidade do provedor de nuvem, porque eu vou começar a rodar os meus workloads na nuvem, e o que é de responsabilidade minha, a partir do momento que eu estou utilizando essa estrutura ali do meu provedor de nuvem. E aqui, ele mostra aqui em azul, que toda a parte de armazenamento, então pensa, eu tenho lá o meu rack, então pensa lá no data center do Azure. Eu tenho lá o rack, dentro do rack eu tenho a minha parte de armazenamento, os meus storages, eu tenho a minha camada de rede, switch, roteador e a parte computacional que são os servidores. Então tudo isso ele está aqui em azul, ou seja, tudo isso aqui é responsabilidade do provedor de nuvem. Então eu não mexo na parte de storage, então eu não tenho lá, acessa aqui a minha SAN, roda o comando lá, vou lá, adiciono um disco novo, não. Isso aqui é do provedor de nuvem, eu não tenho acesso a essa camada. O mesmo a parte de rede, então eu não vou conseguir entrar no switch, rodar comando, entrar no roteador. Não, isso aqui também é responsabilidade do provedor de nuvem. E é o mesmo para o servidor, então eu não vou conseguir lá abrir o servidor, trocar memória. Não, isso aqui também é responsabilidade do provedor. A partir do momento que a gente vai para a nuvem, a parte de IaaS, que é a parte onde a gente tem mais responsabilidade, a nossa responsabilidade como cliente, ela vem a partir da máquina virtual. Então é a criação de uma máquina virtual e dali para cima, né? Então eu instalo a máquina virtual, eu tenho um sistema operacional na máquina virtual, eu tenho as minhas aplicações dentro da máquina virtual. Então da máquina virtual para cima é a minha responsabilidade. Então aqui tudo em verde, Virtual Machine, Operation System, Runtime, Application, Data Access, responsabilidade minha. O Azure aqui nesse cenário, ele entra com a responsabilidade aqui da parte de baixo. Os servidores físicos, onde vão ficar as máquinas virtuais, a parte de conectividade, a parte de armazenamento. Então eu me preocupo daqui para cima. Quando a gente fala dessa estrutura IaaS, essa é uma estrutura onde a gente utiliza a quantidade menor de benefícios que o Azure ou qualquer outra solução de nuvem traz para a gente. Porque aqui a gente é responsável por muita coisa. Então aqui é basicamente eu tirando o meu ambiente on-premises lá do meu servidor, Hyper-V, VMware,
e levando isso para rodar dentro do Azure. Então aqui eu tenho muita responsabilidade. Então geralmente quando a gente fala de uma solução moderna, geralmente essa solução ela vem do PaaS para frente. Porque aqui dentro dessas modernidades que eu tenho dentro dessas soluções, que eu vou tirar o melhor de uma solução de nuvem, tá? Mas daqui a pouco a gente vai para alguns exemplos aqui. Então, IaaS, eu começo a administrar a partir da máquina virtual. Dali para cima é minha responsabilidade. O Azure, ele não vai te dar, ele não vai ser responsável por sistema operacional, manutenção, aplicação de patch, ele não vai ser responsável pelo que roda dentro do sistema operacional, uma aplicação, enfim, isso é responsabilidade nossa. PaaS. O PaaS, notem que aqui eu já tenho muito mais responsabilidade do provedor de nuvem do que o inverso aqui com o IaaS. O IaaS eu tenho mais responsabilidade e aqui os papéis se invertem. Então é a partir desse pilar de PaaS e esses serviços que fazem parte desse pilar que a gente começa a tirar o verdadeiro poder da nuvem. Porque são soluções ali otimizadas, performance, redundância, recursos modernos, que tudo isso vai ser de responsabilidade da nuvem. Tudo isso é gerenciamento da nuvem. A gente entra com essas duas camadas, que é a aplicação, que vai consumir aqui esse serviço, e o acesso e o armazenamento de dados dessa aplicação. Por exemplo, me dá um exemplo aí de um serviço PaaS. A gente tem, por exemplo, o Azure SQL, o banco de dados do Azure, né, o SQL como um serviço no Azure, onde eu não preciso me preocupar com a máquina virtual, eu não preciso me preocupar com o SQL, eu me preocupo com o recurso, com o banco de dados que eu vou armazenar lá e as conexões que vão chegar nesse banco de dados. Então, eu não preciso me preocupar quando eu tenho um serviço do Azure SQL, por exemplo, com a aplicação de patch no servidor, não é minha responsabilidade. Versão de banco de dados, versão do SQL, eu não preciso me preocupar, porque aqui é um serviço, eu estou consumindo esse serviço. Outros exemplos que eu posso dar aqui de plataforma como serviço, a gente tem um recurso chamado de Key Vault, que é ali um vault, né, como se fosse um cofre onde eu vou armazenar ali alguma senha, certificado digital, chaves de criptografia. Então, isso é um serviço, eu estou consumindo, eu não tenho acesso ao sistema operacional, ao recurso que está sendo utilizado para armazenar essas informações. Eu só estou consumindo um serviço, tá? Conforme a gente vai passando aqui também nos próximos exemplos aqui, eu vou explicando um pouco mais para vocês. Ó, isso aqui é um PaaS, isso aqui é um IaaS e por aí vai. E a gente tem aqui o último pilar, que é o pilar do SaaS, onde aqui realmente a gente só se preocupa em consumir um serviço específico. Então aqui, enquanto eu tenho a camada de aplicação que ainda é minha responsabilidade, por exemplo, o banco de dados, aqui nem isso eu preciso me preocupar. Aqui eu só preciso me preocupar em acessar as informações. Então um exemplo de SaaS aqui muito comum que a gente tem é, por exemplo, o Microsoft 365. Então eu tenho ali Exchange Online, eu tenho ali Teams, eu tenho ali SharePoint Online. Ou seja, eu não preciso me preocupar com nada dessa infraestrutura, eu só consumo o serviço. Então, por exemplo, o Exchange Online, eu não preciso me preocupar com o banco de dados. Isso o provedor que se preocupa por mim. Eu só preciso criar as minhas contas e essas contas vão ser direcionadas para o banco de dados que o próprio fornecedor, no caso a Microsoft, oferece para a gente. Então, o SaaS é onde a gente realmente contrata um serviço só para consumir, só para conectar. Eu não preciso me preocupar com mais nada, com nenhuma parte da infraestrutura que roda por trás. Ok? Aqui, né, depois que a gente tem aqui esse entendimento do que é cada pilar, a gente vai aqui partir para um ponto onde, legal, entendi aqui os pilares, mas beleza, vamos voltar lá e o que a empresa, depois que eu entendo isso aqui, o que a empresa espera ali de um profissional para pagar esse salário acima da média. Primeiro, a empresa, hoje, né, uma grande dificuldade que as empresas têm, por isso que elas acabam pagando salários aí acima de 10K, elas têm uma dificuldade de encontrar um profissional que entenda da arquitetura do Azure, dos recursos do Azure, e como que eu posso utilizar esses recursos
para que eu monte ali uma estrutura, uma infra para atender a necessidade ali do negócio da melhor maneira possível, que me traga uma boa performance, que me traga segurança, que me traga um custo baixo. Então é isso que as empresas buscam do profissional. Então a empresa vem com uma necessidade, ó, a gente tem aqui uma área e a gente tem essa necessidade. Legal. Qual a melhor forma de eu subir isso dentro do Azure? Quais os recursos que eu tenho que utilizar para que eu atenda essa necessidade? Então isso aqui é um ponto extremamente crítico. O profissional que quer ganhar um salário acima desse, se não tiver esse conhecimento dessa parte de arquitetura, essa parte de desenho de soluções, vai ser muito difícil conseguir essas vagas, conseguir esse salário. Mas vamos passo a passo aqui para vocês entenderem. Ó, esse exemplo aqui. Então esse exemplo eu estou imaginando aqui, né? Inclusive é um exemplo que eu gosto de comentar nas entrevistas técnicas, eu gosto de falar para o candidato me dar esse tipo de exemplo. Então aqui um exemplo onde a empresa ela tem uma aplicação web qualquer e uma aplicação web crítica e eu preciso subir essa aplicação web dentro do Azure. Então nesse primeiro ponto, quando eu chego só com essa necessidade, o profissional que não conhece os recursos dentro do Azure, que não tem essa vivência, não conhece essa parte de arquitetura, ele pode, e na maioria das vezes vai, sugerir uma solução que não é a mais recomendada. Qual a solução que a maioria iria recomendar? Sobe uma máquina virtual, instala a aplicação web na máquina virtual e está tudo certo. Só que não. Lembra, quando eu olho para esse desenho aqui, quanto mais eu for por pilar do PaaS e do SaaS, melhor vai ser para mim em relação a custo, gerenciamento, porque muita coisa o provedor de nuvem vai fazer para mim, e também a parte de modernidade, porque vai ter recursos que um serviço PaaS vai me oferecer que eu não consigo fazer no IaaS, por exemplo. Então, sempre que a gente desenha uma solução, a gente desenha pensando nesses dois pilares. Então, vamos voltar para cá. Quando a gente fala de uma solução web, dentro do Azure, a gente tem o que a gente chama de App Service Web App. Então, aqui é um serviço, isso aqui é um PaaS. Então, quando a gente volta aqui para o PaaS, eu não me preocupo com sistema operacional. Então, isso aqui, a Microsoft, eu vou me preocupar com a aplicação que eu vou rodar lá dentro. Então, basicamente, isso aqui é um serviço onde o que eu preciso me preocupar é o código da minha aplicação. Então, uma aplicação web, eu pego o código dessa aplicação web e subo dentro desse serviço. Ponto. Já está tudo pronto, já vai estar tudo funcionando. Eu não preciso me preocupar com o sistema operacional, manutenção, administração. Eu não preciso me preocupar com nada disso. E esse serviço, ele fica dentro do que a gente chama de App Service Plane. Então, esse App Service Plane, por exemplo, é onde a gente vai definir qual que vai ser o tamanho desse ambiente, relações computacionais, quanto GB de memória, CPU. Aqui a gente vai definir também se essa aplicação é uma aplicação Linux, se é uma aplicação Windows. Então, aqui eu vou definir o tamanho desse ambiente. Então, eu tenho o Service Plane para definir o tamanho do ambiente, a parte de sizing do meu ambiente. E eu tenho o serviço, o App Service Web App, que é onde eu vou subir o código da minha aplicação e publicar essa aplicação para ser acessada. Então aqui eu começo um primeiro desenho de arquitetura. Então a partir do momento que eu tenho conhecimento de arquitetura de nuvem, eu sei os recursos que rodam em nuvem, opa, peraí, você está querendo subir uma aplicação web? Não, não vamos subir em máquina virtual. Existe um serviço PaaS para isso. Onde isso vai ser mais barato, isso vai ser mais seguro, eu vou ter uma performance melhor, eu vou ter a modernidade que esse tipo de serviço oferece para a gente. Então a gente parte aqui de um primeiro ponto. Só que acontece, geralmente, essas aplicações web, elas se conectam a um banco de dados. Então eu preciso, quando eu vou desenhar uma solução de arquitetura, eu tenho que pensar no todo. Então, geralmente, a minha aplicação web está conectada num banco de dados, que é onde vai guardar as informações e tudo mais. Onde entra essa segunda parte do desenho. Então, aqui, a mesma coisa. Beleza. Quem não conhece, o que ele iria propor lá atrás? Primeiro, ele iria propor máquinas virtuais para eu rodar a aplicação. Sobe a máquina virtual. Se for aplicação web em Windows, instala o IS. Se for aplicação que roda no Linux, instala em um Apache. Beleza, agora a gente precisa do banco de dados. Legal.
Sobe aí uma máquina virtual com SQL, sobe aí uma máquina virtual com MySQL para fazer essa conexão. Só que, de novo, eu estou deixando de utilizar o poder da nuvem para isso, porque existem serviços para isso. Então, vamos imaginar que essa aplicação web é uma aplicação que roda em cima de Windows ou até Linux, e essa aplicação precisa se conectar num banco de dados SQL. Então, também existe o serviço do banco de dados SQL, o Azure SQL, onde eu não me preocupo com o sistema operacional, com nada. Eu me preocupo com as minhas databases e as conexões que essas informações vão receber. Então, aqui eu tenho a camada da aplicação web como serviço, não me preocupo com máquina virtual, e essa aplicação ela se conecta a um banco de dados que também é oferecido como serviço. Então, não são máquinas virtuais. Na verdade, são máquinas virtuais, só que não é a gente que gerencia. É o próprio provedor. Então, aqui eu só me preocupo com o código da aplicação e a conexão dessa aplicação na minha database. Ponto. Não preciso me preocupar com outros aspectos, com outros recursos que eu deveria me preocupar quando o assunto é banco de dados. Beleza? Então, aqui a gente começa a ligar os pontos. Só que aí, esse tipo de arquitetura para essa aplicação, por esse banco de dados, pode ter mais requisitos ainda. Por exemplo, eu preciso otimizar. Então, eu preciso otimizar essa conexão da aplicação com o banco de dados. É uma aplicação que consome muito banco de dados. São informações ali que precisam ser respondidas o mais rápido possível para eu não ter lentidão na aplicação. Então, eu preciso que essa conexão da aplicação com o banco de dados aconteça o mais rápido possível para trazer essa informação para o meu usuário que está utilizando essa aplicação. Então, geralmente, a gente tem esse cenário para empresas maiores. E, geralmente, as empresas que vão pagar esses salários aí acima de 10K são empresas grandes. Então, vocês vão se deparar com esse tipo de necessidade. Então, aqui a gente também precisa pensar nessa solução. Legal, eu tenho aqui a minha aplicação web, eu tenho aqui o meu banco de dados. Agora, eu preciso fazer com que a performance da minha aplicação em utilizar o banco de dados seja mais rápido do que está sendo entregue. Aqui, por exemplo, a gente pode adicionar um outro serviço que a gente chama de Redis Cache. Esse Redis Cache, nada mais, nada menos do que pegar, né? Vai ser um componente ali, como o próprio nome diz para a gente, vai armazenar informações em cache do banco de dados para que a minha resposta para a minha aplicação seja uma resposta bem mais rápida, porque está em cache, está em memória. Então, isso vai ser muito mais rápido do que eu ir lá, consumir o banco de dados me responde. Então, isso é um componente que, quando a gente tem essa necessidade de uma aplicação web conectada a um banco de dados, e essa aplicação precisa receber o retorno do banco de dados o mais rápido possível, é um recurso também PaaS, porque aqui é um serviço, a gente não se preocupa com nada. Então, é um recurso que eu utilizo para guardar uma boa quantidade de informação em cache para que eu consuma isso de uma forma extremamente rápida. Então, nessa parte da arquitetura, muita gente já não saberia responder. Então, quando a gente faz essas entrevistas técnicas, alguns, quando a gente chega lá, até consegue. Não, legal, para essa necessidade, vamos subir uma aplicação web, beleza. Para o banco de dados, vamos subir aqui um Azure SQL, legal, agora tem essa necessidade. Então, a maioria não conhece os serviços que vai me atender quanto a essa necessidade. E dentro do Azure, a gente tem aqui esse Redis Cache, que ele ajuda bastante e muito mesmo, porque ele vai manter essas informações em cache ali para serem consumidas. Então, notem, pessoal, que aqui a gente está construindo uma solução de arquitetura completa. Então, quando a empresa vem com esse tipo de oportunidade, por isso que nessas entrevistas técnicas a gente precisa ser bem criterioso, porque é uma necessidade da empresa, ela vem atrás de um profissional, porque muitas vezes a empresa como um todo, o negócio que está precisando dessa aplicação, ele não vai saber desses componentes. Quem tem que saber é o arquiteto de cloud, é o profissional que trabalha com cloud. Então, muitas vezes, as empresas acabam indo para cenários que não são recomendados, que não vai conseguir atingir 100% da necessidade, pela falta de conhecimento de arquitetura dos recursos que eu tenho em nuvem. Então, por exemplo, como que eu iria sugerir uma solução dessa se eu não conheço o Redis Cache?
Então não teria como. Só que para essas vagas é necessário conhecer a arquitetura, o que o provedor de cloud oferece para a gente. Senão fica muito difícil a gente conseguir propor uma solução que venha atender 100% a necessidade da empresa. Então é isso que as empresas vêm buscando dos profissionais. Tem que ter esse conhecimento profundo dos recursos que rodam dentro da nuvem para que a gente possa oferecer e construir a arquitetura da melhor maneira possível. Ok? Aqui a gente ainda pode evoluir. Então a gente pode aqui, por exemplo, ir para esse outro cenário, onde aqui entra a parte de monitoração, uma parte de segurança. Então aqui são todos serviços PaaS também, que vai me trazer uma outra visão do ambiente. Então, por exemplo, se eu tenho lá as minhas aplicações web, o meu banco de dados, eu tenho aqui o meu Redis Cache. Legal, em algum momento eu vou precisar monitorar a performance desse banco de dados, eu vou precisar monitorar a performance ali das minhas aplicações. Como que eu faço isso? Então, dentro do Azure, a gente tem o recurso do Azure Monitor, que é integrado com o Log Analytics. Esse Log Analytics é como se fosse um centralizador de logs. Então, eu posso conectar os meus recursos para enviar suas métricas de performance, métricas, né, os logs do que está acontecendo. Eu posso configurar esses meus recursos PaaS para enviar essas solicitações para o Log Analytics. Então, tanto a aplicação web quanto o banco de dados, enviando isso para o meu Log Analytics, para que eu consiga monitorar. Então, aqui eu consigo criar dashboards, aqui eu tenho uma monitoração bem precisa do que está acontecendo. Então, aqui eu tenho esse pilar da monitoração. E aqui ele tem esse recurso, até cheguei a comentar, né, do Key Vault, onde ele vai guardar senhas, onde ele vai guardar certificados, chaves de criptografia. Por quê? Para eu acessar as minhas aplicações, os meus bancos de dados, eu preciso ali dos usuários. Né? Eu preciso ali do usuário, da senha para fazer essas comunicações. E esses usuários, eu posso configurar e armazenar ele de forma segura dentro do Key Vault. Então, por exemplo, para eu conectar uma aplicação no banco de dados SQL, eu preciso lá da Connection String. Só que isso é uma informação muito, como que eu posso dizer? Isso aqui é a Connection String, ele é um recurso que eu não posso deixar isso vulnerável, porque é a chave que eu utilizo para conectar no meu banco de dados. Alguém com posse dessa chave pode conectar outras aplicações nesse banco de dados. Então, o que eu faço com essa Connection String? Eu posso armazenar ela dentro do Key Vault e na minha aplicação que vai consumir essa Connection String, ao invés de eu passar o valor dela, eu passo o nome dela que está armazenada no Key Vault. Então, eu vou lá no meu Key Vault, dou um nome e o valor da Connection String. Quando eu for configurar isso na minha aplicação, eu só dou o nome, porque a aplicação automaticamente vai no Key Vault e resgata essa Connection String. Então aqui eu consigo armazenar isso de forma segura. Eu não preciso passar na minha aplicação, lá no código da aplicação, a minha Connection String. Eu só falo, ó, quando você precisar da Connection String, você vai lá no Key Vault e recupera essas informações do Key Vault. Então aqui eu trago uma camada de segurança a mais para a gente. Então notem que aqui eu já estou indo para uma solução mais completa. Eu desenhei a primeira parte da minha arquitetura, que é legal. A necessidade da aplicação. Web App, conectado no Azure SQL, legal. O Redis Cache para deixar uma performance bem melhor, beleza. A nível de necessidade da aplicação já está perfeito. Legal, agora vamos para outras coisas que eu também preciso me preocupar. Como que eu vou monitorar isso? Se der um problema, começar a ficar lento, como que eu vou monitorar isso? Como que eu vou saber? Aqui entra a parte de monitoração, o Azure Monitor e o Log Analytics, onde as minhas aplicações web e banco de dados vão enviar essas informações para esses recursos. Então, beleza, peguei o pilar da monitoração aqui como PaaS também. Então, notem que aqui não tem máquina virtual, é tudo serviço PaaS. A gente interligando eles. Então, beleza, tem o pilar da monitoração. Agora, legal. E a parte de segurança? Não é legal lá no código da minha aplicação eu colocar lá em texto limpo a Connection String para ele conectar no banco de dados? Como que eu faço para resolver essa parte de segurança? Legal, não tem problema.
Eu tenho outro serviço PaaS chamado Azure Key Vault, onde eu posso armazenar essas informações de uma maneira extremamente segura, onde a aplicação, ao invés de eu ter que colocar a connection string em texto puro, eu falo para ele pegar essas informações do Azure Key Vault, tá? E essas conexões feitas entre Key Vault e aplicação web é toda criptografada. Então a gente já está começando a desenhar uma solução mais completa. E isso que é esperado do arquiteto de cloud, do profissional que tem conhecimento mais avançado em cloud. Porque pensa que aqui nesse desenho eu já resolvi o problema da minha aplicação. Então já atendi o que o meu negócio precisa. Só que agora eu tenho que pensar em como eu vou gerir tudo isso. E se quando der um problema, tá lento aqui, como que eu vou saber o que está lento? Então eu preciso pensar também nas outras camadas, onde entra aqui essa parte de monitoração e entra aqui essa parte aqui do Azure Key Vault aqui para eu ter essa segurança adicional. Só que eu ainda posso ter outras necessidades para esse tipo de aplicação. Por exemplo, se eu quero balancear a minha aplicação. Então aqui no próximo slide, né? Então imagina que eu tenho agora essa aplicação web rodando no Azure. A mesma aplicação web eu tenho um pedaço ali no meu on-premises. Eu posso ter um pedaço rodando em máquinas virtuais dentro do Azure. Como que eu faço para balancear tudo isso? O que o Azure me traz de recurso para trabalhar com esse balanceamento? Só que aqui a gente já está falando de um balanceamento Layer 7. É um balanceamento a nível de aplicação. Porque é uma aplicação web, eu não quero balancear tráfego de rede. Eu quero balancear a minha aplicação. Então eu quero que quando a aplicação está sendo acessada para esse recurso, quando for esse recurso, se direciona para cá. Agora é um módulo diferente, então direciona para cá. Então aqui eu estou trabalhando no nível de balanceamento de Layer 7, na camada ali de aplicação. E para isso a gente tem o recurso dentro do Azure, que é o Application Gateway, que é a solução de Load Balance Layer 7 que a gente tem dentro do Azure. Quando a gente cria esse Application Gateway, a gente trabalha ali com essa parte de listener, HTTP, HTTPS Roles, que é aqui que eu faço a minha configuração do que, por exemplo, imagina que é uma aplicação que tem vários módulos. O usuário está querendo acessar um módulo de imagens e o módulo de imagem fica no on-premise. Então aqui nas regras eu vou falar quando a conexão para essa aplicação for no módulo imagens, direciona para o on-premise. Agora eu quero acessar ali a parte financeira dessa aplicação e essa parte financeira está lá no Azure Web Service, lá no Web Service. Então quando bater essa conexão no Application Gateway, ele vai validar e vai encaminhar essa solicitação aqui para o Web Service. E assim sucessivamente. Então eu tenho aqui um balanceador de carga, né? Um load balance inteligente que trabalha no Layer 7, onde no Layer 7, como é a camada de aplicação, eu consigo falar para ele, quando vier a solicitação para isso, manda para cá. Quando for para esse outro recurso diferente, você manda para cá. E assim eu crio aqui as minhas regras aqui de conexão dentro do Azure. Então isso aqui é extremamente importante também para algumas empresas, para alguns recursos, para algumas necessidades. Ok? A gente tem aqui uma outra necessidade que aqui, né, o Application Gateway, a gente fala que é um recurso onde ele pode distribuir carga desde que todos os recursos que estão dentro do Azure estejam dentro da mesma região. Então eu não posso ter o Web Service na região Brasil e as máquinas virtuais na região dos Estados Unidos, que o Load Balance do Application Gateway ele é limitado a uma região. Só que pode haver necessidades de algumas aplicações para algumas empresas, onde eu preciso fazer um balanceamento mais inteligente, onde a minha aplicação elas estão em localidades diferentes, em regiões diferentes. Por exemplo, a minha aplicação no Brasil e a aplicação também nos Estados Unidos. Então eu preciso de um balanceador mais inteligente para, por exemplo, me falar quando os usuários que estão conectando a aplicação forem usuários que estão nos Estados Unidos, manda ali para minhas aplicações, para o meu App Service que está nos Estados Unidos. E quando a conexão for dos usuários que estão no Brasil, manda as conexões para o app que está no Brasil, para eu não ter ali uma latência muito alta para acessar informações que estão em regiões diferentes.
que é onde entra aqui esse desenho. Então aqui eu tenho duas regiões diferentes, os meus web services, aqui eu posso ter o application gateway fazendo o load balance para a região, que é esse desenho aqui, fazendo o load balance para a região. Então eu tenho aqui um application gateway em cada região. E aqui eu tenho esse outro recurso que é o Traffic Manager. Então o Traffic Manager, eu consigo fazer com que ele aponte, né? A gente cria perfis ali dentro do Traffic Manager. Eu consigo fazer com que ele aponte para regiões diferentes. Então, dentro das configurações do Traffic Manager que eu consigo, por exemplo, é que ele identifique, quando a conexão vier aqui da região oeste, você vai encaminhar essa conexão aqui para o web app que está na região oeste. Quando for esse, você vai pegar essa conexão e vai direcionar para cá. Então, aqui é um serviço que a gente utiliza de balanceamento, né? Ele trabalha basicamente com o nome DNS, quando a gente cria os perfis. E aqui é um balanceamento que eu consigo fazer entre regiões diferentes. Então aqui é para aquele cenário, e a gente tem bastante empresas que trabalham nesse cenário, onde ela tem aplicações em várias regiões do Azure diferente. Então para eu conseguir balancear isso de uma forma inteligente, existe aqui o recurso do Traffic Manager para ajudar a gente a configurar toda essa solução. Então é algo também que o arquiteto de cloud ele precisa dominar muito bem. Ele precisa conhecer muito bem, porque se houver esse tipo de necessidade, se ele não saber fazer essa configuração, eu posso ter usuários que estão em uma região e ao invés de ele consumir o recurso que está na própria região, ele vai para uma outra região, aumentando latência, a performance vai ser degradada, às vezes por falta de conhecimento desse recurso que a gente tem dentro do Azure para atender esse tipo de necessidade. Então, acredito que vocês estão notando que assim, são conhecimentos mais avançados. Eu preciso conhecer a parte de arquitetura do Azure para que eu consiga propor esse tipo de solução. Porque se tiver esse tipo de necessidade, como que eu vou propor uma solução aqui desse balanceamento utilizando o Traffic Manager, sendo que eu nem sei o que é o Traffic Manager. Eu nem conheço o Traffic Manager. Então, isso aqui é extremamente importante, essa parte, esse desenho de arquitetura, que é o que as empresas acabam cobrando aí dos candidatos. E aqui a gente tem aqui um outro cenário que está cada vez mais comum para as empresas, que é essa parte de análise de dados, né? Então pensa, aqui eu tenho, vou voltar aqui nesse. Então aqui eu tenho a minha aplicação conecta no banco de dados, guarda as informações, beleza. Mas o que eu posso fazer com essas informações? O que esses dados que estão armazenados no banco de dados podem me trazer de insights para a área de negócio para que eu possa tomar algumas decisões? Então, nos últimos anos, essa parte de análise de dados ela vem crescendo bastante. E o Azure ele vai oferecer para a gente uma série de serviços para que eu possa tratar esses dados e ele me trazer informações que vai me ajudar em tomadas de decisões do negócio. Então, aqui é um exemplo, né? Eu tenho o meu banco de dados. Eu tenho esse recurso PaaS dentro do Azure, que é o Data Factor, né? Ele basicamente vai pegar essas informações e transformar essas informações para uma outra camada. Aqui eu tenho a parte de armazenamento, né? Quando a gente fala de Data Warehouse, né? Que eu preciso de armazenar uma informação muito grande de dados, a gente tem o recurso que é o Data Lake. Então posso armazenar isso dentro de um Data Lake. Isso pode passar por um recurso que vai fazer a análise dessas informações e me permitir com que eu extraia essas informações para um dash, para alguma informação mais fácil de ser interpretada, né? A gente tem aqui o recurso do Databricks para isso. Então aqui eu posso ter o Databricks e a partir dessas informações eu posso ter um Power BI, onde eu consigo coletar esses dados, eu consigo criar dashboards, eu posso armazenar isso em uma outra aplicação, em um outro banco de dados. Aqui o exemplo que ele dá é um Cosmos DB, onde eu posso ter uma aplicação web, que é onde essas informações que estão sendo transformadas vão ser populadas para que a área de negócio tenha uma visão. Então aqui essa parte, né, legal. Eu já atendi a minha aplicação, já atendi a parte de monitoração, a parte de segurança, a parte de balanceamento, seja dentro da região, seja entre regiões. Agora vamos pensar naquele dado que está sendo armazenado. Como que eu posso pegar aquele dado e transformar e analisar aquelas informações para que eu possa tomar algumas decisões de negócio?
é onde entra aqui essa estrutura. Então isso aqui, para o profissional de cloud, ele também precisa entender que existem esses recursos. Ele não precisa entender a fundo a análise da informação, a análise dos dados, porque isso geralmente não é competência do profissional de cloud. Mas ele precisa saber os recursos que o Azure tem disponível para que ele possa transformar esses dados para alguém analisar. Então aqui vai entrar o conhecimento do Data Factor, o Data Lake, o Databricks, o Analysis Services, o Cosmos DB. Então aqui são outros serviços PaaS, então são aqui tudo serviços PaaS que eu consigo utilizar para montar uma solução aqui, mas pensando também nessa parte de análise de dados. Então notem, pessoal, que assim, foi muita informação. A gente passou por vários recursos, desde começando lá do mais simples, indo para o mais complexo e adicionando essa parte de análise de dados. É complexo, só que é aquilo que eu comentei com vocês no começo da nossa aula. A empresa, ela não vai pagar um salário acima da média para um profissional que também não é acima da média. E o profissional acima da média hoje é o profissional que conhece essa parte de arquitetura, que chega uma necessidade, legal, preciso de uma aplicação web, eu sei o que eu tenho que fazer. Legal, essa aplicação web precisa conectar num banco de dados. Não tem problema, eu sei como fazer. Eu preciso garantir uma performance maior da conexão da aplicação com o banco de dados. Não tem problema, eu sei como fazer isso. Legal, agora eu preciso trabalhar com a parte de logs, a parte de segurança. Legal, eu sei os serviços que eu vou utilizar aqui para monitorar o meu ambiente, para deixar o meu ambiente mais seguro. Agora eu preciso pensar num balanceamento. Legal, eu sei o recurso de balanceamento que eu tenho dentro do Azure para que eu garanta todas essas informações. Agora eu preciso do balanceamento regional. Não tem problema. Tem aqui o recurso que vai atender essa necessidade. Legal, agora eu preciso da sua ajuda para montar uma infraestrutura de análise de dados. Legal, esses recursos é o que a gente vai precisar. Então esse tipo de informação, esse tipo de conteúdo que um profissional que almeja e tem como meta ganhar salário aí acima de 10K, precisa dominar, precisa conhecer. Porque como eu comentei com vocês, eu faço bastante entrevista técnica, e a entrevista técnica é basicamente esse desenho, em cima desses detalhes aqui. É claro que o Azure não é só aplicação web, não é só banco de dados, não é só Redis, não é só a parte de Key Vault, Log Analytics, Application Gateway, Traffic Manager. Claro que o Azure não é só isso, mas eu sei que se o profissional conseguir me responder isso, ele entende minimamente de arquitetura. E eu sei que as outras coisas que com certeza virão também de arquitetura, ele também vai conseguir desenrolar. Agora, quando a gente chega nesse primeiro desenho e pergunta, me dá informações do que é um serviço PaaS, gente, eu peço coisa de 3, me dá 3 exemplos, me dá 5, o pessoal não consegue responder. E olha quantos serviços PaaS a gente passou aqui só nessa aula. Olha, tudo isso aqui que a gente vê é tudo serviço PaaS. Tudo serviço PaaS. Ou seja, o pessoal não entende ainda o que é. Quando a gente mostra, não, eu já sei o que é isso. Só que na prática não entende. Então isso aqui é extremamente importante, tá? Para que eu consiga montar o melhor desenho de arquitetura para atender as necessidades do meu negócio. Ok? Então, esse tipo de conhecimento que essas vagas que pagam esses salários acima da média cobram dos candidatos. Então, esse tipo de conteúdo que eu particularmente cobro em entrevistas técnicas. Se não conhecer toda essa parte que a gente passou, eu sei que é um profissional que ainda não está preparado para desenho de arquitetura. Então, não dá para aprovar esses profissionais para uma vaga que vai exigir esse nível de conhecimento. Tá? Então, isso aqui é extremamente importante. Agora, se você quer estar preparado para entender todo esse desenho, entender aqui o IaaS, o PaaS, o SaaS, construir essas soluções passo a passo, não só de aplicação web, mas de outros recursos tão importantes quanto que a gente tem dentro do Azure, entender toda essa parte de arquitetura do Azure, entender como a gente pode interligar esses recursos para que eu crie infraestrutura, para que eu crie um desenho de arquitetura que atenda a necessidade da aplicação.
Não somente da aplicação, a gente viu aqui alguns exemplos. Às vezes eu preciso entrar no mérito da monitoração, da segurança, a parte aqui de análise de dados, a parte de balanceamento. Então são recursos que às vezes não é necessidade da aplicação em si, mas é uma necessidade da empresa como um todo. Então, se você quer aprender tudo isso aqui na prática, passo a passo, de forma detalhada, avançada, a gente tem a nossa comunidade Azure Expert. Essa comunidade, a gente tem aula todas as semanas. Então, toda semana a gente tem aula. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a nossa comunidade. Então, essa aqui é a nossa comunidade. Então, aqui na aba de comunidade, aqui é onde o pessoal põe dúvidas, põe algumas coisas importantes. Eu também dou alguns avisos aqui. Então, aqui a gente usa para ter essa comunicação mais próxima. Aqui na aba de Classroom, são treinamentos, são trilhas que a gente já tem preparada aqui para que os alunos já comecem a estudar. Então, a gente tem aqui a parte de fundamentos do Azure, que é para quem está começando agora. A parte de administração do Azure, a parte de administração de ambiente híbrido, a parte de administração avançada de ambiente híbrido, a parte de arquitetura do Azure. Se vocês notarem, esses 5 primeiros treinamentos que estão aqui na trilha, eles são preparatórios para certificações. Então a gente tem fundamentos do Azure, que é preparatório para Z900, a gente tem administração do Azure, que é preparatório para a Z104, aqui a Z800, a Z801 e a Z305. Então são materiais que, além de trazer para vocês o conteúdo também para vocês aprenderem sobre os principais recursos do Azure e como utiliza, eles também ajudam aí na preparação dos exames. Eles têm simulados ali para que ajudem aí para quem quer prestar esses exames aqui da Microsoft. Aqui a gente publica as nossas aulas semanais, então toda semana as aulas estão sendo ali às quarta-feira, às 19 horas. Então, todas as semanas a gente tem aulas ao vivo. E depois dessas aulas, todas elas são gravadas. A gente publica a gravação aqui para que os alunos possam rever o conteúdo aqui. Então, aqui, se eu entrar, aqui já tem algumas aulas que a gente fez ao vivo. Então, além de ter toda a trilha, então aqui são vários treinamentos de Azure. A gente também tem aqui as nossas aulas semanais e todas elas são gravadas. Então, não vou conseguir participar da aula dessa semana. Não tem problema. A gravação vai ficar aqui disponível para que vocês possam assistir aí sempre que vocês quiserem. A gente tem aqui a parte de calendário. Então, aqui é onde a gente coloca aqui para o usuário, para o aluno da comunidade, para ele se programar. Então, aqui a gente coloca todas as aulas, todos os eventos que a gente vai ter. Uma coisa que é importante, que os alunos dessa comunidade eles têm acesso, é todos os treinamentos que a gente lança de Azure. Então, tudo que a gente for lançar durante esse período que o aluno está na comunidade de Azure, ele já tem a inscrição garantida. Ele não precisa comprar, ele não precisa fazer nada, ele já tem. Então, workshop, imersões, certificações, tudo isso ele vai ter acesso, tá? Ele vai ter acesso tanto ao vivo, quando for um treinamento ao vivo, quanto à gravação. Então aqui, por exemplo, em Classroom, aqui embaixo, tem aqui esses workshops que foram feitos ao vivo. Mas a gente pega a gravação e disponibiliza aqui para que os alunos da comunidade também possam assistir esse conteúdo posteriormente. Essas aulas semanais, elas são aulas ali um pouco mais avançadas, que é onde eu trago principalmente novidades. Então, o Azure, ele muda muito a cada semana. Cada semana, praticamente, já tem um recurso novo. Então, a ideia dessas aulas semanais é trazer isso em primeira mão para vocês. Porque o que acontece? Tem muita gente que fica focado só em treinamentos para certificação, só que treinamentos para certificação, eles não cobram essas novidades que o Azure traz. Só que, às vezes, são novidades importantes para a gente, novidades que a gente vai utilizar no nosso ambiente. Só que o exame de certificação, quando a Microsoft traz um recurso novo, geralmente os treinamentos de certificação só vai cobrar aquele conteúdo depois de um ano e meio. Então a ideia dessas aulas semanais é a gente ter um conteúdo mais avançado e principalmente um conteúdo novo, com recursos novos. Então são aulas que eu trago muito mais para o nosso dia a dia, as práticas e recursos que a gente utiliza no dia a dia, as atividades, as configurações,
os desenhos de arquitetura que a gente utiliza no dia a dia. Dentro dessa comunidade, a gente tem alguns alunos que eles são prestadores de serviço. Então, para ajudar essa galera que é prestador de serviço, a gente tem aqui, pelo menos uma vez por mês, uma mentoria exclusiva para falar somente de processo de vendas de consultoria para as empresas. Então, são estratégias que a gente utiliza hoje para que a gente consiga novos clientes, para que a gente feche novos projetos. E essa mentoria eu vou utilizar para mostrar essas estratégias, mostrar o que você precisa fazer se você for um prestador de serviço para vender o seu serviço para as empresas. Ou até para quem é CLT, mas quer levantar uma grana extra, quer vender alguns projetos fora do horário comercial. Então também vai servir para você essas estratégias que a gente ensina. Então é uma mentoria dedicada que os alunos da comunidade têm acesso, onde aqui a gente foca no processo de vendas, estratégia de vendas, como eu atraio novos clientes, como que eu vendo os meus projetos. Então os alunos da comunidade também têm acesso. Então são aulas semanais, todos os treinamentos que a gente vai fazer durante esse período de Azure, você vai ter acesso, e ainda essa mentoria exclusiva falando aqui de todo o processo de vendas. Legal? A gente também tem um processo de gamificação dentro da nossa comunidade. Então, os alunos que mais se destacam dentro daquele mês, a gente libera algumas coisas especiais, tá? Então, a galera que tira dúvida, que ajuda, que pergunta, enfim, os que mais se destacam, no final de cada mês a gente prepara algo bem especial para esses alunos que estão se destacando, tá? Então, essa é a nossa comunidade Azure Expert. O período dela é 1 ano. Então o aluno ele vai ter acesso durante 1 ano, depois de 1 ano ele pode fazer a renovação dele, mas ele vai ter acesso 1 ano, onde dentro desse 1 ano ele tem essas aulas semanais, essas mentorias de vendas, acesso a treinamentos, workshops, imersões que a gente vai fazer de Azure, e às vezes a gente encaixa algumas aulas mais específicas para falar de temas que são extremamente relevantes também. Então a gente vai ter, por isso que a gente tem o nosso calendário, para que os alunos eles consigam se programarem para os conteúdos que virão ali dentro daquele mês, dentro daquela semana. Qual que é o valor de investimento para participar aqui dessa mentoria? Dessa comunidade aqui, ter acesso à mentoria, ter acesso às aulas ao vivo, todos os conteúdos de Azure, a nossa comunidade para tirar dúvida, pedir sugestão, resolver problema, enfim. O valor de investimento é R$2.000. R$2.000 que podem ser divididos em até 12 parcelas. Então esse é o investimento para você participar dessa comunidade avançada, para ter conteúdos atualizados, aulas atualizadas com conteúdos novos, conteúdos avançados. Então a meta aqui é realmente preparar profissionais que tenham conhecimentos avançados. Aquele conhecimento que a gente acabou de ver de arquitetura, saber desenhar novas soluções, saber desenhar novos recursos, para estarem preparados para essas oportunidades que pagam esses salários acima da média, tá? Então aqui, do lado aqui, vai aparecer aqui todas as informações para que você possa entrar lá na página, ver mais detalhes de como vai funcionar essa comunidade, o botão lá para você garantir a sua vaga, ou se você tiver qualquer dúvida, tem um botão ali para falar com a equipe no WhatsApp também, tá? Essa condição de R$2.000 para ter acesso durante 1 ano é uma condição que não vai durar muito tempo. Então, se você tem interesse em transformar o seu conhecimento de Azure, se transformar num verdadeiro arquiteto que tem esse conhecimento avançado para ter acesso a essas vagas que pagam salários acima da média, você precisa agir rápido. Então, entra lá na página, dá uma olhada, garante a sua vaga. Se tiver alguma dúvida, manda mensagem lá para a equipe no WhatsApp para que a gente possa dar aí esses próximos passos. Legal? Então espero que vocês tenham curtido aqui esse conteúdo, que vocês tenham entendido aí essa proposta, para vocês entendam aqui a importância de ter esse conhecimento mais avançado. A gente viu aqui essa apresentação, a montagem do ambiente completo, que exige um conhecimento mais avançado. Então tudo isso vocês vão ter acesso aí na nossa comunidade. E é claro, não só falando desse cenário que a gente viu nessa aula, mas a gente vai ver muito mais cenário. A gente vai ter desafios aqui dentro. Então, vou estimular os alunos da comunidade a montar alguns ambientes para a gente marcar um bate-papo, para a gente ver o que vocês montaram,
para eu falar, não, isso aqui seria melhor assim, não, isso aqui. Então vai ser ali uma comunidade realmente avançada, para quem quer realmente levar aí a carreira para o próximo nível. Legal? Então tá aí essa oportunidade. Então aqui do lado, no chat aqui, tem a opção para você ir lá para a página, garantir a sua vaga, ou se tiver qualquer outra dúvida que eu não falei aqui, você pode chamar a equipe ali no WhatsApp para que você tire sua dúvida, faça sua inscrição e já comece a participar aí da nossa próxima aula ao vivo. Legal? Então tá aí essa oportunidade. Espero que vocês tenham curtido aqui o conteúdo dessa aula. A galera que já está se inscrevendo, já dou aí as boas-vindas. Se prepara aí que tem muita coisa para a gente ver durante um ano. E isso aí, turma. Então tá aí essa grande oportunidade. Então vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.